falar? Pode falar agora, me ligar? É rapidinho. Alô? Hoje a gente vai falar de um medo que ninguém gosta de admitir, que ninguém sabe que tem, mas no fundo tem, que é o medo de ser livre. Por mais contraintuitivo que isso soe, a maioria das pessoas tem mais medo da liberdade do que da prisão, digamos assim. Para começar, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui, falar que eu tô fazendo um clareamento no meu dente no momento que vos falo. E para você entender que se eu falar um pouco estranho, é por isso, tá bom? Mas eu tava fazendo clareamento, tive um insight, tive vontade de te ligar agora porque esse podcast é exatamente isso, uma ligação para uma amiga, para um amigo, no meio do nada, para papear. Então vem comigo na espontaneidade, sem roteiro, que esse papo é bom. Gente, todo mundo fala que quer liberdade, mas pouca gente de fato consegue lidar com essa liberdade, com esse excesso de escolhas, eu diria. A gente é livre para fazer o que quiser. A gente é livre para escolher, livre para seguir nossos caminhos, mas em cada momento do dia, em cada pequena decisão, essa liberdade meio que assusta a gente, paralisa a gente. Ficar num relacionamento, terminar o relacionamento, ficar na sociedade, mudar da sociedade, ficar no emprego, empreender, ter um filho, comprar uma bicicleta. São tantas opções, tantas coisas aceitas, tantas coisas possíveis, que a gente realmente fica meio confuso. E ser livre exige uma certa responsabilidade. E por isso que eu acho que muita gente foge dela. Porque ser livre exige responsabilidade, coragem. Quando tudo é possível, o medo cresce, porque a gente tem medo de escolher errado. A gente tem medo da liberdade porque ela nos autorresponsabiliza. Faz sentido? Tem um livro, gente, chamado O Paradoxo da Escolha. Sei que vocês sempre amam dicas de livro, então esse é o livro que vai permear esse nosso episódio. O autor, Barry Schwartz, fala dessa ideia, né, que é contraintuitiva, que ter muita opção, ao invés de deixar a gente mais livre, mais feliz, deixa a gente mais ansioso, inseguro, insatisfeito. Acho que a gente meio que vive numa sociedade consumista que incentiva o excesso, as opções, meio que numa lógica que diz: quanto mais opções, melhor. Isso significa mais liberdade, mais poder. Mas nesse livro ele mostra que na prática, esse excesso de opção é o que paralisa. E ele cita alguns motivos para que isso aconteça. Justamente essa paralisia da escolha, né? Quando a gente tem muita opção, a gente trava. Gente, eu vou falar pra vocês, eu tenho tentado assistir uma série no Netflix, juro, faz umas 3 semanas que eu tô tentando começar alguma e eu simplesmente não consigo. Inclusive, hoje, os comentários, por favor, peço que seja um catálogo. Aquelas, já fiquei com medo de ter 1000 comentários dando dica, porque aí vão ter muitas opções. Mas enfim, queria dicas de série, tá? Eu gosto de umas séries mais leves, mais gostosinhas para assistir antes de dormir. Por favor, agradecerei essas dicas. Só que não tem tantas não, tá? Para eu não ficar paralisada com tanta escolha. Mas enfim, acho que aqui nos comentários já vai ser menos do que o catálogo Netflix, já vai dar uma filtrada. Mas é exatamente isso. Dentre tantas possibilidades, a gente meio que prefere não escolher nada. Qual sentido que isso tem? Não tem, mas acontece. Outra coisa que ele fala no livro é que a gente fica meio que arrependido antecipadamente. Mesmo antes de escolher, mesmo depois de escolher, a gente fica arrependido de ter feito a escolha errada. E se o outro plano fosse melhor? E se a outra série fosse melhor? E se o outro caminho fosse melhor? Esse medo de errar vai minando o prazer de decidir. A gente sempre vai ficar insatisfeito, independente da escolha que for feita. Faz sentido? Uma coisa que eu sempre falo é que eu acho que não existe escolha certa ou errada. Então, você aí que tiver em algum momento de decisão na sua vida, você tiver entre 2 caminhos para seguir, você tiver na dúvida, não existe um caminho certo. Sabe por quê? Porque independente do caminho que você escolha, quem vai fazer ele ser certo é você. Então, vamos pegar um exemplo aqui clássico. Ficar no seu emprego CLT ou empreender, né? Como eu sou empreendedora, acho que muita gente manda mensagem no meu Instagram perguntando isso, com esse sonho, sem essa coragem, com essa aflição, né? Essa dualidade. E assim, é muito
desafiador e requer muita coragem e até, de certa forma, acho que vai muito da personalidade da pessoa assumir esse risco de empreender. Mas, independente disso, é muito sobre você fazer a escolha ser a melhor. Então, se você escolher sair do seu emprego para empreender, se essa for a sua vontade, não é para você ficar pensando em como no emprego você teria mais estabilidade, em como tudo pode dar errado, ficar se questionando o tempo inteiro. Você tem que simplesmente fazer o caminho escolhido dar certo e ponto final. A mesma coisa, se você escolher o caminho oposto, se você escolher ficar no emprego, seguir sendo CLT, não é para você ficar ruminando mentalmente o quanto a sua vida poderia ser diferente se você empreendesse. Não é para você ficar se martirizando com isso. É para você fazer do limão a limonada. Se ficou no emprego, vai fazer essa escolha ser a melhor de todas. Vai evoluir, vai se desenvolver, vai querer subir de cargo, vai querer ter boas avaliações de desempenho, vai fazer o seu melhor, vai querer encontrar uma certa paz e satisfação nesse lugar que você trabalha. Então, independente da escolha, você tem que fazer ela ser a certa, sabe? Outra coisa, voltando, né, para o que o livro fala, foi mal, dei uma viajada, voltamos aqui, aterrissamos, é sobre as expectativas irreais. Então, quanto mais opções, mais expectativas a gente projeta. Então, com tanta opção, tem que ser perfeito. A gente tem que escolher de fato a melhor da melhor da melhor. E aí, muitas vezes, a realidade, como na maioria das vezes, como quase sempre, não corresponde essa fantasia criada. E aí vem a frustração. Então, o Barry Schwartz fala que o excesso de escolhas vai deixar a gente mais ansioso, menos satisfeito, arrependido, com essa sensação de estar sempre perdendo alguma coisa. Então, será que a nossa liberdade da vida moderna está, na verdade, adoecendo a gente? A gente está mesmo livre ou preso na nossa ansiedade, na nossa síndrome de achar que tudo vai dar errado e que a gente vai fazer a escolha errada e que a gente vai estar escolhendo errado? Então, vocês já devem ter ouvido falar daquele conceito de que o ser humano gosta e sempre volta ao conhecido, sempre permanece no conhecido, por mais que isso não seja tão bom. Inclusive, existem estudos, né, que mostram que pessoas acabam repetindo padrões tóxicos de relacionamentos amorosos, familiares, porque esses padrões são o que a pessoa conhece. Então aquilo vai sendo repetido, repetido, repetido. De novo, por mais que machuque, o ser humano insiste em ir para o conhecido. Então, nas nossas zonas de conforto, seja uma rotina, um relacionamento, um trabalho, que é ali o confortável que a gente conhece, por mais que, no caso, a gente não esteja satisfeito, a gente prefere isso do que a liberdade. Porque essa situação conhecida é mais segura do que essa liberdade que vai abrir espaços para incerteza. Então, a gente acaba se sabotando, mantendo essas estruturas que prendem a gente. A gente quer ficar preso, a gente quer ficar na mesmice, a gente não quer sair do status quo. Então, a liberdade é poder decidir, mas isso exige muito autoconhecimento. Isso exige muita maturidade para entender o que te serve mais, o que não te serve, e entender que às vezes é preciso quebrar certos padrões, por mais que eles sejam a única coisa que você conhece, sabe? E eu digo que a liberdade exige muito autoconhecimento porque, de fato, hoje o mundo parece que diminuiu, né? Antigamente, a gente não tinha muito caminho a seguir. Eu vejo até em termos geracionais. Eu tenho 30 anos, tá? Então, enfim, quando eu falar meus pais têm 60 e poucos, 70. Não tinha muita escolha. Era o que era, tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Esse trabalho para ganhar dinheiro impossível vai ser prazeroso e ter algum propósito. É simplesmente fazer o que precisa ser feito. O caminho que existe é o caminho que aparece na porta, trava os dentes e vai. Hoje, a gente quer propósito. A gente quer que faça sentido. A gente quer morar num lugar novo.
A gente quer trabalhar com a internet, a gente quer empreender. São tantos caminhos, tantas possibilidades, que vai deixando a gente realmente cheio de FOMO, aquele fear of missing out, o medo de estar perdendo alguma dessas opções. As opções são tantas. Por isso que é preciso se conhecer e entender de fato o que faz sentido para você, porque com um mundo cheio de possibilidades, você precisa ser muito fiel a si mesmo. Nossa, tem uma frase, eu acabei de lembrar, muito maravilhosa, que a gente pode aplicar, digamos assim, nisso que eu falei geracional, né? Nossos pais e a nossa geração de agora. Enfim, posso falar por mim, tenho certos privilégios, tenho uma vida muito confortável e quando eu tava nos meus 20 e poucos anos, com algumas escolhas para serem feitas, que faculdade fazer, se eu ia estudar fora, se eu não ia, enfim, me falaram essa frase: vida fácil, escolhas difíceis. Vida difícil, escolhas fáceis. Gente, não faz muito sentido? E é exatamente isso. Eu acho que, de um modo geral, claro, temos muitas pessoas com muitas dificuldades na vida hoje, mas o que eu quero dizer é que parece que a vida se tornou mais fácil do que antigamente em termos de possibilidades. E por isso a gente tem muitas escolhas, tem muitos caminhos. Faz sentido? Por isso que a gente precisa se conhecer, sabe? Porque essa falta de critério interno faz a gente ficar dependente de critérios externos na hora de escolher. A gente fica buscando validação de fora. A gente fica olhando o que o outro tá fazendo, seguindo o grupo, seguindo a tendência, ao invés de assumir a nossa verdade. Inclusive, acho que isso conecta com o episódio da semana passada, né? Maria vai com as outras, que é muito importante a gente ter consciência de quem a gente é para poder usufruir da melhor forma dessa potência de possibilidades, que é a liberdade. Então, liberdade não é estar perdido, fazendo tudo, dizendo sim para tudo, seguindo vários caminhos. É dizer sim para o que é verdadeiro para você, para o que faz sentido de verdade. Senão, na verdade, você acaba ficando preso nessa ilusão de liberdade, mas está num caminho completamente perdido. E claro, gente, eu acho que não teve um episódio que eu não falei sobre redes sociais. A grande hater das redes sociais, que no fundo é uma grande viciada também. Olha só que legal. Mas temos que falar das redes sociais, porque cada rolada no feed é uma nova sugestão de como a gente pode viver, de onde a gente vai morar, de como a gente deve ser, do que a gente deve pensar. O leque aumenta cada vez mais e a gente tem liberdade de seguir esses inúmeros caminhos e acha que a gente deve seguir esses inúmeros caminhos. Mas essa overdose de referência paralisa a gente, emburrece a gente. E eu acho muito doido que a gente acha na rede social que a gente é livre, tá consumindo os conteúdos que a gente quer com liberdade, mas na verdade é o algoritmo que manda na gente. A gente tá sendo completamente manipulado. A gente tá sendo prisioneiro do algoritmo. E o mais curioso é a tal da ansiedade que é gerada pelas redes sociais, porque por mais que a gente tenha mais liberdade do que nunca, então a gente imagina que a gente pode seguir qualquer caminho, somos livres para sermos felizes, a gente se sente cada vez mais confuso, mais ansioso, mais perdido. Então, eu acho que o que eu quero dizer, como o grande insight desse episódio, é para você não ter medo da sua liberdade. É para você não ter medo de tomar as suas decisões e fazer as escolhas. Entender que escolher é abrir mão e tá tudo bem. Esse excesso de possibilidade pode confundir a gente, pode paralisar a gente, mas a gente precisa de mais autoconfiança. Gente, a gente sempre toma uma decisão e acha que tá perdendo. Vamos agir diferente, sabe? Eu acho que eu sempre olhei pra frente nas decisões que eu tomei. Pra quem não sabe, acabei de me mudar para os Estados Unidos pela segunda vez. Fiz faculdade aqui, voltei pro Brasil e agora eu voltei pra cá. E assim, eu nunca olhei pra trás, pro que ficou, pro que poderia ser. Eu acho que a gente precisa realmente virar páginas quando a gente toma decisões. Entender que se a gente ficar ruminando no que poderia ser, é a receita para nossa infelicidade. Eu acho que uma forma da gente ficar mais tranquilo com a nossa liberdade é
reduzir ela, se é que isso faz sentido. Então, eu acho que é sobre reduzir o ruído. A gente tá tão livre com tantas opções, mas tem tantas opções que não fazem sentido algum. E eu digo isso em termos de tudo, desde o que você consome na internet, desde os inúmeros livros que você salva e que você nunca vai comprar para ler, as receitas que você salva e nunca vai fazer, ou o caminho de pessoas que você fica olhando e se comparando, mas que você no fundo sabe que não são para você. Então olha para dentro, para de acumular excessos, para de ficar aprisionado nesse mundo de possibilidades que muitas nem fazem sentido para você, achando que você precisa de mais, de mais, de mais, de mais. Reduz esse ruído, reduz o que tá fora, sabe? Eu acho muito importante também a gente criar meio que um código interno para tomar decisões. Saber o que você quer, quais são os seus valores, suas prioridades, para onde você quer ir. Então, quando você vai fazer escolhas, você consegue ser mais prudente se você tem clareza das suas prioridades e dos seus valores, sabe? Enfim, outra coisa que eu queria te dizer: tome as rédeas da sua liberdade. Muita gente tende a esperar que os caminhos da vida vão simplesmente se desdobrar, sabe? E deixam que o tempo decida. Mas o tempo não vai tomar a melhor decisão. Cuidado, cuidado com se acomodar, porque o tempo não resolve. Inclusive, ele pode complicar as coisas. A gente fica pensando muito o quanto custa tomar uma decisão difícil, o quão difícil é ser livre para tomar as decisões. Mas a gente não tá olhando o quanto a gente já tá pagando por não tomar essas decisões difíceis. Se a gente não trabalha nosso autoconhecimento, se a gente não tá ativo, a maioria das decisões que a gente tomar vão ser induzidas justamente pelo que a gente consome, pelo que a gente escuta, pelo que a gente lê, sem que a gente perceba. Então, perceba. É isso. Eu vou ter que desligar e semana que vem eu te ligo. Beijo! Esse programa foi produzido por Waffle.